Vocês viram o rolo do Carrefour com o agronegócio brasileiro? O que será que está por trás desses embargos que a rede Carrefour impôs ao Brasil de uma forma geral, especialmente contra a proteína produzida aqui na América do Sul? Isso é o que eu vou te falar hoje nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico para que você possa ficar ciente de quais são os seus direitos e eu trago para você como que você faz para exercer o seu direito sempre que ele for desrespeitado. Hoje é um assunto diferente. Eu vim aqui colocar o meu ponto de vista sobre essa queda de braço que está havendo há muito tempo entre França e Brasil relacionado ao agronegócio. Então eu vim comentar essa recente notícia de que o CEO do Carrefour ele veio fazer duras críticas ao agronegócio brasileiro, especialmente em relação a quem produz carne, a proteína brasileira. Então, o que aconteceu nessa semana foi que o CEO do grupo Carrefour Internacional ele impôs duras críticas ao agronegócio brasileiro, falando que não vai mais importar carne do Brasil e de todos os países do Mercosul para abastecer a rede europeia do Carrefour. E aí, depois desse pronunciamento do CEO, ele falou que isso se deve porque o Brasil, segundo ele, não estaria cumprindo os acordos de sustentabilidade, que ele está desmatando para produzir essa proteína, e também falando que a gente usa aqui agrotóxicos e alguns implementos agrícolas que não seriam autorizados na União Europeia, o que não é verdade, tendo em vista que o forte rigor que tem a legislação sanitária nacional. E toda vez que há um processo de exportação da nossa carne para algum outro país, o Brasil ele acaba se adaptando à exigência desse mercado internacional. Inclusive, o fato curioso é que para exportar carne, por exemplo, para o Oriente Médio, tem todo um controle rigoroso de abatimento dos animais, que deve respeitar uma série de questões religiosas lá do Oriente Médio. Inclusive, as plantas de alguns dos frigoríficos que fazem a exportação dessa carne para o Oriente Médio, ela tem uma adaptação aí, sendo diferente das outras que compõem aqui os frigoríficos nacionais. Então, a exigência, o rigor imposto para a importação, não só de carne, mas de todo alimento que vai ser importado de um outro país, ele obedece sérios e rigorosos critérios, não só sanitários e ambientais, como também, igual nesse exemplo que eu falei, religiosos. Então, um outro país só vai importar o nosso produto caso ele esteja em conformidade com o mercado ao qual ele será destinado. Então, essa alegação do CEO do Carrefour não merece prosperar por causa desses motivos. Em resposta a essa crítica do CEO do Carrefour Internacional, os nossos frigoríficos, que abastecem 80% da rede do Carrefour Internacional, acabaram suspendendo a venda de carne para o Carrefour. E aí, essa queda de braço não durou muito tempo, porque sem abastecimento da proteína brasileira nos mercados internacionais, com certeza isso ia acarretar numa crise a esses mercados, a esses supermercados, onde eles passariam com essa ausência da carne, a ausência de proteína, que é tão necessária para a alimentação do ser humano. E aí, essa queda de braço não durou muito tempo, porque em menos de 3 dias o CEO do Carrefour Internacional, após cumprir as exigências feitas pelo mercado agroindustrial brasileiro, ele acabou fazendo um pedido de desculpas a todos os produtores rurais brasileiros. E essa carta oficial foi encaminhada para o ministro da Agricultura, que também tinha tecido fortes críticas ao governo francês, especialmente ao CEO do Carrefour Internacional. E esse pedido de desculpa, então, foi enviado para os produtores brasileiros por meio do ministro de Agricultura. E esse pedido de desculpa tão rápido aconteceu exatamente por causa disso, porque a rede Carrefour ia ter um problema sério de abastecimento. E como o CEO internacional do Carrefour fez essa crítica, os nossos frigoríficos falaram: não, nós não vamos mais abastecer a rede Carrefour internacional, não só aqueles países da Europa, mas também a rede aqui do Brasil. E com essa suspensão do fornecimento de carne, rapidamente o CEO teve que se desculpar, porque foi uma das imposições feitas pelos frigoríficos brasileiros, que fazem ali um controle rigoroso daquela produção, que fazem o controle de aftose, de outras doenças, para que eles possam, então, ter o selo de aprovação para poder exportar essa carne e comercializar essa carne cumprindo todos os critérios ambientais e também sanitários. Então, foi uma exigência
não só do governo brasileiro, mas principalmente desses frigoríficos que se uniram e suspenderam a venda de carne por todo o território mundial e não só lá na Europa. Então, essa briga não durou muito tempo. Então, rapidamente, o CEO internacional, assim como ele fez as duras críticas, ele também foi obrigado a fazer esse pedido de desculpa. E eu vou ler aqui dois trechos desse pedido de desculpa do CEO internacional que ele mandou aqui para o Brasil. Então veja aqui, a decisão do Carrefour França não teve como objetivo mudar as regras de um mercado amplamente estruturado em suas cadeias de abastecimentos locais, que segue as preferências regionais de nossos clientes. Com essa decisão, quisemos assegurar aos agricultores franceses que atravessam uma grave crise a perenidade do nosso apoio e das nossas compras locais. Então veja aqui que ele já fundamentou num problema local, um problema que a França atravessa, que seus agricultores não têm condições de produzir alimento com a mesma quantidade, com o mesmo custo que os alimentos nacionais. Então, veja que a motivação para as críticas foram exatamente essas: favorecer os agricultores franceses que não estão conseguindo produzir o alimento com a mesma qualidade, com a mesma quantidade e nem mesmo em grande quantidade, conforme a França precisa. Então, isso aí foi motivo de vários protestos, como eu vou falar mais adiante. E aí, no final, aqui um pouco mais ao final do trecho, ele escreve aqui: sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeitado as normas e sabor. Então veja que o motivo da crítica foi o mesmo utilizado para o pedido de desculpas, ou seja, a carne brasileira ela está sim em consonância com a legislação europeia e ele fala aqui que ela está obedecendo os rigores da lei e também de sabor. Então, além de ter a qualidade que eles exigem para fazer a importação dessa carne, ela ainda tem o sabor que a União Europeia entende como adequado. Mas, Leandro, beleza, e o que está por trás disso tudo? O indício é o que a gente já viu aqui nesse trecho final desse pedido de desculpas do CEO Carrefour Internacional. E aí, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o Carrefour Internacional não foi daí que surgiu essa questão da crítica. Na verdade, é um movimento político muito mais amplo do que simplesmente a rede Carrefour da União Europeia. Na verdade, a França já tem tecido graves críticas ao nosso agronegócio, principalmente porque eles não conseguem produzir alimentos com a mesma quantidade, com a mesma qualidade que o Brasil. O Brasil ainda tem um potencial de ampliar essa produção de alimentos, podendo abastecer aí boa parte do mundo, sem que para isso o Brasil precise desmatar alguma floresta ou até mesmo alterar a sua área de produção. Então, com a mesma quantidade de terreno em hectares, o Brasil consegue aumentar a sua produção. E isso vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos, onde a produção brasileira cada vez mais tem alcançado recorde de produção, mesmo sem ampliação das áreas agricultáveis. E como na França e boa parte da Europa eles não conseguem produzir alimentos na mesma quantidade e com a qualidade brasileira, o que eles conseguem fazer, na verdade, é alegar, é falar, denunciar que, segundo eles, o nosso agronegócio não estaria respeitando as legislações ambientais. E com isso, algumas ONGs têm se utilizado desses mesmos argumentos para conseguir obter renda, financiar essas ONGs para que elas possam, então, tecer duras críticas ao agronegócio brasileiro. E eu não quero dizer para você aqui que o agronegócio brasileiro não possui falhas, que ele obedece 100% à legislação ambiental, mas o Brasil é um país muito mais novo do que a França, que já desmatou ali a maior parte do seu território para produção, para revolução industrial e tudo mais. E o Brasil ele é um país mais novo e que agora está atravessando esse problema de desmatamento, de questão ambiental, e onde ele está se adaptando com o passar dos anos à obediência dessas questões sustentáveis e ambientais internacionais. Então, hoje o Brasil tem uma rigorosa legislação ambiental, o Brasil não pode mais ter desmatamento, você não pode mais utilizar de florestas para fazer esse desmatamento e produzir ali uma soja ou até mesmo criar um gado. Então, o Brasil ele está se adaptando à legislação internacional, mas é um dos países do mundo que mais conserva a sua mata nativa. A floresta amazônica, por exemplo, ela possui mais de 85% da sua área preservada e com certeza isso aí vai prosseguir com o passar dos anos,
muito embora a Mata Atlântica já tenha sofrido aí um desmatamento muito maior nos anos anteriores. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, e a legislação, não só nacional como internacional, está indo nesse caminho, onde ele vai beneficiar aquele produtor rural que consegue ali ter uma produção sem fazer desmatamento, obedecendo os critérios ambientais, e vai até mesmo pagar para esse produtor fazer isso por meio do que a gente já ouviu falar, que é o crédito carbono, onde para cada propriedade que tiver ali um crédito carbono passível de venda, ela vai poder comercializar isso internacionalmente, junto daquelas empresas que fazem ali, que não conseguem produzir a sua produção ali livre de carbono ou com carbono zero. Então, isso aí, mais adiante, com certeza vai ter ainda um grande lucro, um grande proveito para o mercado do agronegócio brasileiro, mas que a gente está se adaptando a toda essa legislação internacional. Agora, antes de tecer críticas ao nosso agronegócio, a França deveria primeiro ter olhado para o próprio umbigo, verificado suas matas nativas, que sua grande maioria já foi até devastada, e não tem mais como voltar atrás. Então, as áreas perdidas lá não podem mais ser regeneradas hoje em dia. E lá na França, a questão política também tem interferido nesse assunto, porque o governo francês ele tende a ir mais para o lado da esquerda, o governo mais social, onde eles primam pelo pequeno produtor em detrimento daquele grande produtor que vai conseguir ali produzir em larga escala. E quando você tem uma produção em larga escala, ela consegue ser produzida ali por um preço muito mais baixo. Então, seu produto fica mais competitivo, você alimenta mais gente e você não tem nenhum prejuízo com isso. Ao passo que os pequenos produtores, ao ter ali a sua gleba, uma pequena área de terra, ele não consegue ter a mesma eficiência de produção do que o grande produtor. E é isso que está acontecendo lá. E como o governo quer proteger esse pequeno agricultor, o que ele acaba fazendo é o que aqui a gente faz muito no mercado automotivo, é querer proteger o nosso mercado local. E aí, algumas poucas empresas são beneficiadas, que são as grandes produtoras, as grandes fabricantes de veículos, são beneficiadas com algumas isenções, e isso tudo é pago pela conta de todo mundo que adquire um carro. Então, o carro que hoje eu pago R$ 100.000, ele poderia me custar 95, caso não tivesse essa proteção do mercado local. E os carros poderiam ser mais baratos para todo mundo, mas eles acabam ficando um pouquinho mais caros para proteger esse mercado nacional, que muita gente duvida que gera a quantidade de emprego suficiente para ter essa série de benefícios que ele produz. Então, o mercado francês em relação ao agronegócio está passando pelo mesmo momento. A política francesa quer proteger os pequenos agricultores, eles não conseguem ter competitividade para produzir e brigar com os preços internacionais, porque o preço dessa produção agrícola é uma commodity, ou seja, o mesmo preço que paga na soja aqui é praticamente o mesmo que paga lá nos Estados Unidos, na Ásia, no Oriente Médio. Então, o produtor francês, como ele tem essa proteção, onde na importação eles sobretaxam os produtos, ele acaba tendo aquela sua produção que não pode ser comercializada internacionalmente devido ao seu alto custo. Então, ao invés do governo cortar na carne, isentar esses produtores de pagamento de impostos ou até mesmo dar subsídios para a sua produção, não, o que eles fazem é igual a gente faz aqui com o mercado automotivo. Sobretaxa o que vem de fora para, entre aspas, tentar favorecer o produtor local. Mas na prática a gente vê que isso aí não funciona. O mercado não vai ficar competitivo com essa sobretaxa, muito pelo contrário, ele acaba fazendo um comércio ali na região e prejudicando toda uma coletividade. E qual que é a consequência disso? Produzindo alimentos mais caros, esse alimento vai entrar na mesa do francês por um preço maior. Então, se a gente tem ali uma produção, vamos supor, de 1.000 toneladas de carne para uma determinada região a tal preço, à medida em que essa carne ela começa a ficar escassa ou mais cara, a população francesa vai começar a pagar mais pelo alimento. Isso não é interessante para eles, nem mesmo para os agricultores, que poderiam receber subsídios do governo, incentivos fiscais, para que o custo de produção reduzisse e aí sim o seu preço internacional pudesse fazer frente com o preço do nosso agronegócio, por exemplo. E aí sim o agricultor francês ia ganhar competitividade. Mas como eles não conseguem fazer isso, até mesmo por uma questão política, eles acabam criticando o mercado internacional, sobretaxando os produtos que vêm de fora, com uma falsa promessa, uma falsa expectativa de estar privilegiando o mercado local, que na prática não é sempre que acontece. E o que aconteceu agora, esse pedido de desculpas tão rápido feito pelo CEO internacional do Carrefour, isso aí nos traz uma reflexão.
Por que que esse pedido de desculpa foi tão rápido? Porque à medida em que falta alimento na gôndola, a população ela fica à mercê daquilo que a gente chama de segurança alimentar. A gente ouve falar muito de segurança alimentar, mas a gente não tem a real noção do que isso significa. Então, falta, mas a carne vai faltar, ele substitui por arroz e tudo mais. Eu vou dar só um exemplo. Lembra na época da pandemia, onde as pessoas iam para os supermercados e álcool em gel, luva passaram a ficar com um preço 10 vezes maior, as pessoas saíam na luta ali, as pessoas estavam se agredindo para poder comprar o álcool, para poder comprar o álcool em gel, as luvas, as máscaras. Então, se você imagina só, se isso aconteceu com esses produtos que nem fazia parte da alimentação das pessoas, imagina você o que, que pode acontecer caso falte alimento, caso falte arroz, caso falte proteína para você ou para sua família. Eu garanto que a maioria de nós não entrou nessa discussão, nessa briga para comprar álcool em gel, para comprar máscara, mas eu tenho certeza que a maioria de nós entraria até mesmo em embate físico caso estivesse faltando comida. Eu vou ao mercado, se não tem comida para mim e para minha família, com certeza o meu desespero ia ser muito maior do que aquelas pessoas que estavam brigando por álcool em gel. Então, essa é a gravidade quando falta alimento. Então, por isso que essa questão da segurança alimentar, quando a gente ouve, parece tão subjetivo, ela deve ser tão protegida. E ao fazer essas críticas, ao fazer essa disputa, essa queda de braço entre França e Brasil, que não é localizada, não é questão só para o Carrefour Internacional, isso aí reflete toda uma política entre esses dois países. Quando isso acontece, pode até mesmo prejudicar a segurança alimentar de um país, aumentar o custo da alimentação para esse país, aumentando a inflação. Então, assim, é uma cascata de coisas que podem acontecer advindas desse negócio que pode trazer muito prejuízo para o Brasil e para a França, porque o Brasil também depende do seu comércio internacional para fazer a venda, aumentar a sua arrecadação e ter o produto internacional bruto valorizado. Então, ter essa relação comercial favorável ao Brasil, onde ele venda mais do que ele importa, isso é muito importante também para o Brasil. Por isso, essa questão de ter um relacionamento saudável entre os dois países é tão importante e por isso também a gente tem que saber qual que é o real motivo por trás das críticas, por trás desse pedido de desculpa, porque a gente tem ali o alimento que é tão necessário para todos os países do mundo que fazem uso da nossa comida, que fazem uso da nossa produção. E como esse vídeo envolve uma parte política, onde você tem a sua opinião, eu tenho a minha, posso estar equivocado, eu vou colocar na descrição do vídeo as fontes de onde eu tirei as notícias, da crítica do CEO do Carrefour, desse pedido de desculpa, inclusive vou deixar a carta ali aberta, se eu conseguir para download, ou então eu deixo o link para vocês acessarem, para que você possa ter essas notícias, ler essas notícias e tirar suas próprias conclusões. A minha, como eu já deixei bem claro aqui, é essa. Eu defendo o agronegócio brasileiro, eu acho que ele é vítima de várias informações que não batem com a verdade. Então eu deixo aqui também esses links para que você possa fazer a leitura dos documentos e tirar a sua própria conclusão. E aí, se você quiser trocar uma ideia, se você diverge de mim em algum posicionamento, deixa um comentário aqui abaixo. Faça isso também se você quiser sugerir um novo tema para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo. E também vou pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com quem você acha que vai gostar de ouvir o que eu trouxe aqui para você hoje. Na descrição do vídeo eu vou deixar também as nossas outras redes sociais, a nossa lista de transmissão do WhatsApp, onde eu passo várias notícias e dicas de direito, para que você possa ali receber sempre em primeira mão. Beleza? Conto com seu apoio para divulgar esse nosso canal, divulgar esse conteúdo e um grande abraço.